Olá galera, tudo bem? Nós estamos aqui para a nossa outra aula de literatura, hoje com um tema com foco narrativo, tá? Professor, o que é isso? O foco narrativo vai trabalhar especificamente sobre os narradores, tá? Quantos tipos tem de narradores, como é que eles se comportam dentro do texto, como é que eu vou conseguir perceber qual é o tipo de narrador que está presente, como é que eu faço para fazer a construção desse texto. Não esquecendo que, para que nós tenhamos um foco narrativo, nós precisamos trabalhar um tipo de texto esse muito importante para a tipologia, que é o texto narrativo. Nós já vimos a respeito de narração, como é que acontece, como é que ocorre a sua estrutura, porém, hoje, a ênfase do nosso estudo será a respeito do narrador, tá? Vamos lá. Primeiramente, para falarmos de narração, nós temos que mencionar os elementos da narrativa. Elementos esse que é de suma importância para a construção do texto, tá? Principalmente o texto narrativo. Nós temos primeiramente o enredo. Para quem não lembra o que é enredo aí de casa, o enredo é a história em si. Independente da forma como ela é contada, se é terror, se é ficção, tá? O enredo é a história. Então, tudo aquilo que é contado do início, meio e fim é o enredo, tá? O espaço é onde ocorre a narrativa, seja na calçada, seja na rua, seja na floresta, seja na escola, seja na sala, seja no quarto. Independente do local, o local onde ocorre a narrativa vai ser chamado de espaço, tá? Dependendo aí da narrativa que você leia, o espaço pode modificar bastante ou não. O espaço pode acontecer em apenas um local, tá? Depende da sua narrativa. O outro aspecto é o tempo, tá? O tempo pode acontecer de forma cronológica ou de forma psicológica, ou seja, o tempo, ele pode obedecer aí início, meio e fim, ou a história já pode começar do fim ou do meio. E aí você, como leitor ou telespectador, precisa estar atento ao que for repassado de informação ao longo do trecho da trama que você estiver assistindo ou lendo, tá? E aí cabe a você ligar tudo o que acontece de história para que você entenda no final de tudo, certo? O personagem, os personagens, dependendo da história aí que você esteja lendo ou ouvindo, podem vir de várias maneiras, tá? Existem vários tipos de personagens e esses personagens são muito importantes para a construção da história. Ou seja, é eles que vão trazer, muitas vezes, grandes detalhes, pequenos detalhes, para que a história que você esteja lendo ou ouvindo prenda você aí, tá? É muito importante. E por último, o narrador. Este que nós vamos estudar hoje e que também é muito importante para essas construções, tá? Então, atentem-se aí. Em se tratando de narrador, nós temos dois focos narrativos, tá? Ele pode vir em primeira pessoa ou ele pode vir em terceira pessoa. Professor, quando é que ele vai vir em primeira pessoa e quando é que ele vai vir em terceira pessoa? Olha só. Em primeira pessoa, o narrador é uma personagem do texto. Personagem, narradora. Ou seja, além de ele participar como narrador, ele também é um personagem. Ou seja, ele faz parte ali da história diretamente, ele conta, ele participa diretamente das ações que acontecem dentro daquela estrutura textual. Já em se tratando do foco narrativo em terceira pessoa, narrador não é um personagem do texto, não é identificado, é apenas uma voz narrativa, ou seja, ele só observa. Ele não participa, vamos dizer assim, diretamente da história. Ele observa, ele sabe o que vai acontecer, mas ele não participa diretamente dos fatos, ele só conta, tá? Então, por isso, essa diferença entre o primeiro foco, que é primeira pessoa, e o segundo foco, que é a terceira pessoa, tá? Certinho aí para vocês de casa? Vamos acompanhar aqui trechos, tá?
de histórias para que vocês compreendam de que forma é que o narrador personagem vai influenciar, vai chegar na história e como é que você aí de casa vai perceber. Quando é que você vai ter um narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente, certo? Vamos lá. Esse trecho aqui é do autor Machado de Assis, especificamente de Dom Casmurro, tá? Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Dom Casmurro, Machado de Assis. Professor, o senhor leu, mas eu ainda não consegui compreender. Olha, é muito simples. Os termos, as palavras, encontrei, que mais? Conheço, cumprimentou-me, mim, tá? Todos esses termos estão associados ao narrador esse que é personagem, porque de fato, diretamente está acontecendo uma conexão entre o narrador e ele próprio também é personagem, tá? Muito simples. Primeira pessoa, cumprimentei, conheço, eu conheço. Então, a partir disso, você vai identificar qual é o tipo de narrador. Nesse primeiro momento, nós temos o narrador personagem, tá? Conseguiram entender de casa? Então, vamos seguir para o próximo exemplo. O próximo exemplo é de narrador observador. Olha só o que diz. Esse trecho é também de Machado de Assis, só que do livro Quincas Borba. Você de casa conhece? É um livro maravilhoso, tá? Que abismo que há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados? Ele, coração, vai dizendo que uma vez que Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que eu não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa, antes assim, como obedece bem aos remos do homem. O certo é que estão no céu. Quincas Borba, Machado de Assis. Observar uma diferença entre o primeiro exemplo e este segundo exemplo? Eu não consigo encontrar a primeira pessoa. Professor, por que eu não consigo encontrar a primeira pessoa? Porque aqui nós não estamos mais falando de narrador personagem, nós estamos tratando de narrador observador. Vejam que na leitura vocês observam que ele só comenta os fatos, ele não se envolve diretamente. Ele comenta o que cada personagem fez. E lá nós observamos a presença, tá, da terceira pessoa. Ele, e aí vocês vão procurar o verbo, tá, correspondente. Ele tinha de morrer, ele ia passando, ele arrepiou o caminho. Então vocês observam já a marca, o foco narrativo em terceira pessoa, tá? Último tipo de narrador, importantíssimo também, é o narrador onisciente, tá? Vamos ver de que forma é o comportamento desse narrador? Olha só. Nós vamos ler agora um trecho da escritora Clarice Lispector, tá? A Imitação da Rosa. Vocês já ouviram falar? Um livro ótimo também, tá? Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram, rosadas, pequenas, perfeitas, eram.
olhou-as com incredulidade, eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar, mais adiante pensaria. Suas como nada até agora tinha sido. A imitação da rosa, Clarice Lispector. Então vocês observaram aqui que o narrador, olha só, ele relata os fatos, só que em alguns momentos vocês observam aí uma confusão, tá? Entre narrador, entre fala de personagem, e aí em alguns trechos você não consegue fazer aí essa diferença entre fala de personagem e fala de narrador, tá? Por isso acontece aí essa confusão quando se trata de narrador onisciente, ok? Então, galera, hoje nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem, pesquise as indicações dos livros que nós lemos os trechos aqui. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.